Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será Brasil, de 1985 a 1995. Governo Sarney, Collor e Itamar Franco. Governo José Sarney. O Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves para presidente da República num acordo com as elites políticas para democratizar o país. Pelo acordo, os militares não seriam punidos pelos crimes cometidos durante o regime autoritário de 1964 a 1985. Tancredo Neves teve uma crise de saúde e morreu sem tomar posse no governo. Seu vice-presidente era José Sarney, um político que fez carreira apoiando a ditadura. Nada mais contraditório poderia acontecer. De imediato, ele fez o Emendão, um conjunto de alterações na Constituição democratizando o regime. Restabeleceu eleições diretas para presidente, concedeu direito de voto aos analfabetos, convocação de uma Assembleia Constituinte. Normalmente deveria ser eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, mas o Brasil optou por organizar um Congresso Constituinte, ou seja, os parlamentares eleitos nas eleições de 86 se responsabilizariam por redigir a nova Constituição do país. Constituição de 1988. O presidente José Sarney negociava um regime menos liberal, enquanto o presidente do Congresso, Ulisses Guimarães, almejava uma Constituição democrática. Pela primeira vez na história do Brasil, setores oprimidos, como quilombolas, índios, movimentos feministas, tiveram sua voz escutada na elaboração das leis do Brasil. Essa foi a primeira vez que o racismo foi considerado crime inafiançável no país. Crise econômica e hiperinflação. Quando assumiu o governo, a inflação deixada pelo regime militar era de 242,24% ao ano. Para combater o problema, o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, propôs a substituição da moeda nacional, o cruzeiro, que estava desvalorizado, por uma nova moeda, o cruzado. O plano também previa o congelamento de preços, um gatilho salarial aumentando o salário dos trabalhadores automaticamente toda vez que a inflação alcançasse 20% ao mês e a criação do seguro-desemprego. No início, o plano foi um sucesso, porque aumentou o consumo e protegeu a renda dos trabalhadores, mas logo as mercadorias sumiram das prateleiras porque os fornecedores não concordaram em ficar no prejuízo com os preços congelados. Também surgiu a prática do ágio, quando os comerciantes cobravam preços acima da tabela. A situação fugiu do controle, mas o governo segurou artificialmente as melhorias para garantir o sucesso de seu partido nas eleições de 1986, quando elegeu a maioria dos governadores, deputados e senadores. Mas, tão logo passadas as eleições, a crise veio à tona. Os preços de alimentos, bens e serviços dispararam e o poder de compra da população ficou reduzido. A inflação terminou o ano de 87 em 365,7% ao ano. Era a hiperinflação. O governo tentou novos planos para conter a crise, o Plano Bresser e o Plano Verão, mas sem sucesso. No final do governo, a inflação era de 1972,91% ao ano. Governo Fernando Collor de Mello. O fracasso econômico do governo Sarney provocou um desgaste em sua imagem e na de seu partido, o PMDB, que não conseguiu eleger o sucessor. O eleito na campanha presidencial de 89 foi Fernando Collor de Mello, que contava com o apoio da mídia. Ele era chamado de o Caçador de Marajás, nome pelo qual a imprensa chamava funcionários públicos que recebiam os salários obtidos de maneira ilegal pelas brechas do sistema. Com seu discurso populista, Collor venceu o candidato Tarek Knight pelo minúsculo partido PRN, Partido da Reconstrução Nacional, e governou sem base no Congresso. Logo ao assumir o mandato, ordenou o bloqueio dos depósitos nas poupanças acima de 50 mil cruzados novos, moeda corrente no Brasil naquele momento. O fato provocou um enorme desgaste junto à população e ainda hoje seu governo é lembrado por esse gesto. Em seu governo também aumentou a taxa de juros com o objetivo de reduzir o consumo e assim controlar a inflação e iniciou uma política econômica neoliberal no Brasil, com a privatização de empresas estatais, a exemplo da Uzi Minas, a demissão de funcionários públicos e a abertura ao capital estrangeiro. Em 1992, seu irmão Pedro Collor fez uma série de denúncias de corrupção contra seu governo. Ele denunciou o esquema PC, uma rede de corrupção liderada pelo ex-tesoureiro da campanha eleitoral de Collor, Paulo César Farias. Foi aberta a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar as denúncias. Foi então comprovado que PC Farias recebia dinheiro dos empresários para liberar verbas públicas. O povo começou a exigir a saída do presidente no movimento conhecido como Fora Collor, cuja maior representação foi a luta dos estudantes com a cara pintada. Eles exigiam o impeachment do presidente. Collor chegou a renunciar para evitar o impeachment, mas o Congresso aprovou seu impedimento do cargo e cassação do direito político por 8 anos. Governo Itamar Franco.
Com o impeachment de Collor de Mello, assumiu o mandato seu vice-presidente Itamar Franco. Ele propôs um governo de união nacional e por isso fez aliança com os maiores partidos do Congresso, o PMDB e o PSDB. Em seu governo ocorreu o plebiscito para o povo escolher o regime de governo do país, monarquia ou república e parlamentarismo ou presidencialismo. No voto popular prevaleceu a escolha pela república presidencialista. No campo político tivemos desgaste do Congresso Nacional quando ocorreu o escândalo dos anões do orçamento, em 93, envolvendo 37 parlamentares, dos quais 18 foram apontados como culpados pela CPI que investigou o caso. Desses, 6 foram cassados, 4 renunciaram e 8 foram absolvidos. O líder do esquema era o deputado João Alves, do PFL da Bahia, que dirigia a Comissão de Orçamento no Congresso. Ele articulava para receber propinas em troca de favorecimento na liberação de verbas. O esquema acarretou um prejuízo de 100 milhões de dólares no orçamento público brasileiro. Plano Real. A inflação chegou ao patamar de 2.700% ao ano em 1993. Para solucionar o problema, Itamar Franco indicou o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, contando com a assessoria de grandes economistas que criaram o Plano Real, prevendo a equiparação de uma nova moeda, o real, ao dólar norte-americano. Não haveria congelamento de preços, mas sim corte de gastos públicos. O plano foi bem sucedido e a inflação caiu para 23% ao ano em 1995. Os salários recuperaram o poder de compra e aumentou o consumo e crescia a popularidade de Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu eleger-se para presidente no primeiro turno das eleições de 1994.